tem mais uma informação. Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do Turismo, Celso Sabino, eles usaram aviões da Força Aérea Brasileira para irem ao Festival de Parintins, que aconteceu no último fim de semana. O decreto que regula as viagens de autoridades permite o uso de aeronaves para o atendimento de emergência médica por razão de segurança ou por motivo de viagem a serviço. Porém, autoridades costumam usar esses voos para compromissos que não são diretamente ligados às funções deles ou que não aparecem em agendas oficiais. Chamar os nossos comentaristas, trazer a análise e reflexão sobre o uso das aeronaves da FAB para a atividade parlamentar, a atividade política. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: autoridades utilizando os aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, para participarem do festival em Parintins. Inclusive, uma comitiva usou a aeronave na última sexta-feira. Dávila, não é ilegal, né? Inclusive, há um decreto que trata justamente da legalidade do uso da aeronave para vários compromissos oficiais. E uma autoridade participar de uma festividade pode fazer parte da agenda, né? Recebe um convite, sei lá, do governador, do prefeito da cidade, do organizador, e a autoridade se utiliza de todo o aparato para se deslocar até a localidade e aí representar o governo, enfim. Eu queria que você discorresse sobre a situação fiscal do Brasil e de que maneira as autoridades também poderiam dar o exemplo e evitar algumas medidas pensando justamente em colaborar, cortar na própria carne, economizar. Se eventualmente a gente faz isso dentro de casa, por que não fazer no governo também? Caniato, no Brasil tem dois PCCs que acabam com o Brasil. O primeiro PCC é o do crime organizado que a gente conhece. O segundo é o patrimonialismo, o corporativismo e o clientelismo. Então é isso aqui. O que é o patrimonialismo? É isso. Hoje é uma naturalidade que políticos confundem o que é o bem público com o bem privado. Uma vez que você está no poder, você confunde as duas coisas. Você usa o dinheiro do governo como se fosse seu, você usa o avião do governo como se fosse teu, o interesse do Estado, o dinheiro do Estado como se fosse seu caixa privado. É uma maluquice isso no Brasil. E é isso, mas a naturalidade que essas coisas acontecem hoje no Brasil é vergonhoso. Aí você quer usar o jatinho da FAB para ir lá assistir a festa em Parintins. E não importa se o governo foi convidado pelo governo estadual, municipal, o que é que seja. Você vai a uma festa popular. Não tem nada a ver de um evento político. Você não tem lá para esclarecer política pública. Você tem lá para se divertir. Então, assim, isso não poderia jamais poder usar um avião da FAB, avião privado da FAB, que na verdade é isso, é um recurso público que está sendo utilizado para uma atividade recreativa. Mas é aquela história, você é presidente da Câmara, você é presidente do Senado, você tem o direito a usar, e já que eu tenho direito, o contribuinte que pague. Ou seja, essa confusão permanente do bem público e do bem privado é o que nós chamamos de patrimonialismo. É uma doença cultural no Brasil que existe há muitos e muitos anos, mas cada vez se agrava mais, porque as pessoas vão perdendo o respeito ao cargo, a etiqueta ao cargo, a civilidade que deveria vir ocupar um cargo público. Por isso, o patrimonialismo torna-se cada vez mais evidente, abusivo. E, além disso, o corporativismo e o clientelismo. Um capturando o Estado e distribuindo benefícios com dinheiro público para grupos de interesse, e o clientelismo é aí o resultado perfeito das emendas parlamentares. Distribui emenda para garantir curral eleitoral. Pois é, o que acontece, Beraldo, é que muitas autoridades acabam se utilizando das aeronaves da FAB, Força Aérea Brasileira, para participar dessas celebrações, essas festas populares, festas muito conhecidas que são realizadas nos estados, sem apresentar uma justificativa formal, né, da necessidade de utilizar o avião da FAB, que custa um bocado de dinheiro, né? Peniato, olha como as coisas no Brasil mudaram, se transformaram ao longo dos anos. Meu avô
Bilac Pinto foi presidente da Câmara dos Deputados na década de 60. E no exercício da presidência da Câmara, chegou a ele a informação de que um deputado estava utilizando o carro da Câmara para ir a um compromisso pessoal no final de semana numa localidade perto de Brasília. Meu avô, naquela ocasião, acionou a Polícia Rodoviária Federal para parar o carro e mandar o deputado voltar para casa com o carro que estava para lhe servir em atividades oficiais como deputado e não para ir passear no final de semana. Hoje em dia, o presidente do poder é que dá o exemplo para os demais. Esta facilidade com que se usufrui dessas benesses, avião da FAB, banquetes na residência oficial, viagens para lá, viagens para cá, compromissos internacionais, muitas fotos, muito like, muita rede social, o entorno todo vivendo essa vida de riqueza como se fossem bilionários, mas não, são assalariados, com um salário que, de forma honesta, dificilmente conseguiria pagar por 1/10 dos custos que dão ao erário público. Hoje, parece que essas pessoas fazem isso como uma demonstração do poder e são aplaudidos pelos puxa-sacos. Se esquecem, se afastam, se distanciam da população. Qual é o julgamento da população em relação a isso? É justo o que eu estou fazendo? Esta é a prerrogativa do cargo que eu ocupo? Vou na festa de Parintins, gastando o dinheiro do povo otário que paga imposto. Mas o povo brasileiro é pacífico. O povo brasileiro, diante de uma notícia dessa, de uma viagenzinha de festa no final de semana, que custou mais de uma centena de milhares de reais, na segunda-feira o povo levanta, vai trabalhar e pagar imposto. Tem lá um carnezinho do imposto para pagar, tem uma guia de imposto para pagar, vai lá e paga para continuar financiando isso. O povo brasileiro não se revolta. O povo brasileiro é conformado. O povo brasileiro olha isso e não entende. Parece que é uma desconexão entre o que é dinheiro público e que o dinheiro público sai do bolso de cada um de nós. Pois bem, Caniato, se a população perde a sua capacidade de se indignar, como nós aqui fazemos e tentamos transferir essa energia para a nossa audiência, não há o que fazer. Eles continuarão indo à festa de Parintins, ao seu João do não sei aonde, à festa do não sei o quê, e a gente trouxa vai continuar pagando a conta. Se não há, Mota, um regramento que diga expressamente que é proibido que autoridades se utilizem do avião da FAB para participar de festividades, festas, eventos desse tipo, talvez haja necessidade de criar esse dispositivo, né, para proibir. Porque se depender do bom senso, talvez não dê certo. Eu me lembro de uma frase, eu não sei quem é o autor, que diz mais ou menos assim: quando os homens são maus, as leis são inúteis. Quando os homens são bons, elas são desnecessárias. Eu acho difícil que uma lei dessa pegue no Brasil, Caniato, porque ela imediatamente vai ser interpretada de alguma forma nova. E que Deus nos livre de um dia enfrentar uma guerra, porque todos os aviões da FAB vão estar ocupados, levando políticos para a festa. Não vai sobrar nenhum para defender o Brasil. O cientista social holandês Geert Hofstede já disse uma vez que o poder cria a sua própria justificativa. É o famoso filo porque quilo. As gerações mais novas, eu recomendo, consultem o autor dessa frase. Geert Hofstede estudou a diferença entre as culturas nacionais de mais de 100 países. E, segundo ele, culturas como a brasileira apresentam o que ele chama de alta distância de poder. Distância de poder
é a diferença entre o poder de quem está em cima e quem está embaixo da pirâmide social. Em outras palavras, isso significa manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a segunda regra mais aplicada no Brasil. A primeira continua sendo para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Pois é, o Dávila deu risada. É bem isso, né, Dávila? Quer só arrematar rapidamente? O Mota tem toda razão. Mota, só vou te dizer que a frase que diz quando os homens têm moral, boa lei é simples, foi Montesquieu. Só para fazer aqui o seu adendo do melhor frasista do Pingos nos Is é o Mota. Legal, tá certo. A gente vai continuar acompanhando essas manifestações, mas uma pessoa escreveu aqui, só para complementar as análises dos nossos comentaristas, sobre a necessidade de uma lei, eu até mencionei, né, um texto expresso proibindo a participação de autoridades ou que usem o avião da FAB para participar desse tipo de evento. Daí a pessoa escreveu, mas é claro que se isso acontecer, eles vão arrumar algum compromisso justamente na mesma data e na mesma localidade.